Há um tempo fiz essa postagem no canal para no fim nunca mais falar ou postar tal vídeo. Bom, aqui está. Odiados sejam aqueles que gostam de The Last of Us 2 e coroados aqueles que falaram que desistiram de jogar o jogo no momento da então perda de um dos personagens mais amados no mundo dos games. Afinal, tudo feito por The Last of Us lá em 2013 foi mérito próprio e não tem nada que possa mudar isso. Tudo em questão da sua proposta survival, que na época estava difícil de ter um jogo decente do gênero, quanto aos seus personagens que possuem uma qualidade de construção tão ou até melhor que muitos filmes de cinema que tratam esse aspecto como foco principal. Não teve uma alma viva que tenha dito que não vale a pena jogar, ainda mais com o seu final que faz questão de ficar em aberto, dando a possibilidade de uma continuação ou simplesmente deixar como está, que convenhamos, também fica perfeito. Só que hoje dá pra ver que, para alguns, ou muitos, era melhor simplesmente ter deixado como tava. The Last of Us 2 foi lançado em 2020 e em pouco tempo foi confirmado algo que foi vazado meses antes do lançamento, sendo esse um dos maiores vazamentos da história do mundo dos games. Um dos mais queridos personagens já feitos teve seu fim logo no começo. Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Sem nenhuma chance de resistência ou Quick Time Event, pelo menos para deixar quem está jogando com um gostinho de uma tentativa, mesmo que indo pelo roteiro, Joel teria o seu fim de qualquer maneira. Isso impactou tanto que muitos alegaram terem parado de jogar justamente nessa parte. Porra, mas o jogo é pica, Monark. O jogo é pica. A emoção que passa, né, o 3K, porra. E, enfim, tava jogando, a Abby matou o Joel lá, eu fiquei pistola, fechei o jogo, fechei a live e nunca mais joguei. E essa semana, tipo, vou dar a chance pra ver. Afinal, naquele mundo, não teríamos como reviver antes queridos. Logo, ver aquela cena já vem como um estalo absurdo em nossas mentes, que o jogo mal começou e não vamos ter Joel do nosso lado em nenhum momento. Uma comparação válida é imaginar um God of War sem Kratos. Aqui é viva ou morra, lembra bastante Attack on Titan, onde não existe muito uma força maior, conhecida como roteiro para salvar personagens que amamos. Qualquer um está apto a morrer a qualquer momento. The Last of Us 2 reforça muito isso, onde no final praticamente não sobra ninguém dos dois lados. A parte triste é que muitos deixaram de jogar um jogo excepcional por causa de uma simples emoção egoísta. Olha, vamos procurar um vagalume. Joe é um contrabandista que viaja um país inteiro a fim de levar Ellie para um grupo chamado de Vagalumes, pois ela seria diferente dos demais, e apenas esse grupo poderia desenvolver uma cura. No final do game, Joe resiste à ideia de finalizar o trabalho, pois a essa altura ele já sacou que existia uma probabilidade extremamente alta de Ellie morrer no processo, dado ao contexto que só quem lê os arquivos encontrados no cenário vai conseguir pegar. Vários desses dados estão no antigo hospital e assim Joe fica sabendo que o cordyceps crescia no cérebro. Daí em diante, qualquer ser humano começaria a ter aquela dúvida sobre que tipo de procedimento será feito para extrair uma possível vacina. Existe um momento que essa outra conversa acontece. Como eles vão fazer isso? Fazer o quê? Tirar a cura de mim? Você acha que vai doer? Não. Provavelmente eles só tirem um pouco de sangue, não dói. Eu já tomei injeções. Eles nos vacinaram na escola. Foi horrível. Seria muito fácil pensar que se realmente fosse só tirar um pouco de sangue, então por que precisavam da garota inteira? Não podiam ter feito isso em qualquer hospital próximo ou com algum kit médico de urgência com uma seringa? Joe no final deve ter se tocado, juntou o quebra-cabeça e então... Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos, de tudo que eu fiz,
Não pode ser em vão. Tudo que ele faz até esse momento é visto como algo incrível, mas na verdade foi a maior atrocidade já feita por um homem. Matar aqueles que estão lá para salvar o mundo, e no fim, é por causa de um cara como o Joel que todos se enfureceram com a sua morte no The Last of Us 2. Largaram os controles na mesma hora. Bom, o que esse povo queria? Que o Joel deveria ter um fim mais digno como um herói? Ou que ele nunca diria o seu nome para estranhos ou coisa do tipo, e ainda mais confiar em alguém que ele nem conhece? Galera, uma das coisas que eu mais admiro em nós todos como seres humanos é que ainda temos humanidade dentro de nós. Joel se transformou num completo assassino traumatizado, resultado de um mundo pós-apocalíptico, onde confiar é um dos maiores perigos que se pode ter. Mas antes disso, ele era um cara simples, arrumando um trampo e muito provavelmente nunca faria as coisas que fez no mundo normal. Não tô ouvindo nada. Ridículo. E o contrário também se repete. Em um mundo repleto de caos, ter uma vida tranquila, cheia de pessoas para você confiar e proteger, gera um sentimento de empatia por parte de todos. Afinal, o ser humano é assim, ajudar e será recompensado, faça merda e as consequências virão. Dizer que o Joel amoleceu não é bem o termo certo, e sim que viver em um ambiente mais leve, apenas protegendo quem ele ama, faz ele ter empatia até mesmo com infectados, que eram seus amigos, oferecendo um enterro digno a eles. Bom, vamos buscar o Tommy e a gente leva os corpos para Jackson. E isso tudo levou ele e o Tommy a acolher pessoas que poderiam ter uma segunda chance. Ou todos acham que Jackson é um lugar fechado? Na visão de Tommy e do pai de Maria, esse é um lugar de esperança. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. E onde há esperanças, há boas intenções, mesmo não conhecendo quem se está ajudando. Jogando com Abby, encontramos essa carta que pertence ao Seth. Sim, o mesmo cara da festa que antes tinha sido acolhido por todos de Jackson, mesmo ele sendo um tanto quanto babaca. Era só o que faltava. Mais uma sapatão. E todo esse sistema imposto em Jackson se implicou no encontro com Abby, que para Tommy e Joel já estava claro a ideia de ajudar. Afinal, como eu mencionei antes, empatia e humanidade é o que mais tem nos nós seres humanos. Gosto de usar de exemplo um acontecimento real na Segunda Guerra Mundial, onde, na véspera de Natal, vários soldados confraternizaram com o inimigo e rolou de tudo, futebol amistoso, troca de presentes. E isso não é invenção não, é história. A ideia de ajudar é tanta que, mesmo não conhecendo ninguém do grupo de Abby, Tommy ofereceu a todos um tempo para abastecer em Jackson, provavelmente com comida, armas, suprimentos, tudo isso para pessoas que por fim fizeram o pior com os dois. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. E então, Joel morreu do jeito que todos disseram que ele mereciam, mas que ninguém percebeu. Seu fim foi fazendo o que é certo, ajudando quem precisa, sendo uma pessoa boa. Mesmo que seja por causa dele que não existe uma cura. Isso também é a prova que nem todo ser humano é perfeito, e nesse caso, por mais boas que as pessoas sejam, sempre vai haver um defeito. Errar não nos torna pessoas ruins, só nos mostra que somos seres humanos. No fim, todo o sentimento de vingança é o que toma o rumo do resto do jogo inteiro, e é também a motivação que ninguém gostou de primeira vista. No meu caso, eu até levo por ser bem feito, mas na realidade, muitos gostariam e estavam esperando outra abordagem, que de fato é algo a se pensar. Todo o final do primeiro jogo nos faz questionar que rumo esses dois personagens vão levar nos próximos anos.
e o trailer nos mostra o que realmente parecia ser na época, antes dos vazamentos. Toda a verdade sobre os vagalumes e a mentira do Joe vindo à tona junto da decisão de Ellie de abandonar o cara que a ajudou por toda a jornada passada, que por fim, caberia a nós ajudá-la mais uma vez em um momento de apuros. What the hell are you doing here? You think I'd let you do this on your own? E bem, é só isso que eu consigo pensar. O desfecho dessa expectativa caberia a nós descobrirmos no lançamento do game, mas, para nossa infelicidade, o rumo foi outro. Esquecer todas as questões e consequências que o final do primeiro título nos deixou para focar em uma vingança que todos sabemos que não valeu a pena para nenhum dos dois lados, seria inaceitável por parte de todos os jogadores. A parte chata é que ao decorrer do game nós descobrimos os embates do final de The Last of Us 1 através de flashbacks, que tentam deixar aquela questão de mistério, deixando a nossa curiosidade inflando cada vez mais, inclusive nos levando várias vezes para o final do primeiro jogo com ambos os personagens. E foi com essa decisão de contar tudo o que queríamos ter visto em um jogo completo em forma de flashback, que destruiu todo o sentimento causado pelo primeiro game. De que adianta eu me emocionar mesmo com o jogo tentando fazer isso com uma música e um clima super bem feito se o próprio jogo já é um spoiler de que tudo isso não importa mais. A própria decisão de vingança de Ellie nos mostra que ela se importa muito com o Joe, mesmo depois de tudo que ele fez. Então, pouco importam os desentendimentos que vemos entre os dois causados pelo final do primeiro jogo, quando o resultado não interfere no tempo em que o game se passa. Todo o drama, emoção, raiva, tristeza que essas cenas tentam proporcionar não funcionam porque nós já sabemos que ambos estão de boas e como a própria Ellie diz. Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joe. Maria, O cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer. a gente tá bem. Você sente tudo isso como uma construção desnecessária, só que é claro que se essas respostas não fossem respondidas no game, o povo ia surtar. Oh, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa. Porém, pensa assim, jogue o segundo game imaginando que esses flashbacks não estão no jogo. Você vai ver que eles não fazem falta nenhuma. Com ou sem eles, o jogo termina do mesmo jeito. Seria 1000 vezes melhor, na minha percepção, se todos esses desentendimentos fossem contados em forma de DLC, como foi o Left Behind no primeiro jogo. Sendo uma história separada, mesmo com o conhecimento de que os dois estavam bem um com o outro na história principal. Ainda assim, daria para se emocionar bem mais do que tirando todo o foco da história de vingança com flashbacks que, se vocês pararem para pensar, não muda nada. Outro jeito que também funcionaria sem atrapalhar a história seria se esses desentendimentos fossem contados ao decorrer do jogo através de diálogos. Eu e o Joel, a gente teve uns desentendimentos no passado com os vagalumes e... Enfim, isso não é algo a se pensar agora. Ainda assim seria decepcionante pelo fato de acontecimentos passados serem apenas uma conversa de background, mas pelo menos não atrapalharia o foco da história de vingança. E sobre a morte de Joe, o que mais me incomoda e talvez incomode muita gente é isso. A maioria já foi embora. Eu não sei pra qual grupo eu vou. Eu era do grupo que queria ir atrás do contrabandista e da garota.
Pelo áudio gravado, claramente tinha um grupo ou grupos atrás de Joel, e isso é passado em branco quando a Dina faz essa pergunta, e pior, ainda é a resposta da Ellie. E aqueles canibais malucos lá com que você e o Joel encontraram? Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não, acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do mercado negro de Boston? Dina, o Joel atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá. Não me convenceu. Tudo isso poderia ser ignorado se os roteiristas não tivessem colocado isso nessa gravação, já que, sem esse trecho no áudio, não faz diferença nenhuma para a história. Dado que essa vingança é algo muito mais levado a sério por Abby do que pelos vagalumes como um todo, por se tratar de algo pessoal. Caramba, mataram o pai dela. O que mais ela iria fazer? E esses pontos foram os que mais me incomodaram. Essas inconsistências na história e os flashbacks que quebram todo um ritmo por tentarem contar uma sub-história dentro de outra, que poderia ser muito melhor se fosse uma DLC focada na mentira de Joel, ou daria até pra fazer tudo isso no prólogo. Imagine você ser pego de surpresa com os dois se desentendendo cada vez mais, até chegarmos naquela conversa em que Ellie diz: Só que acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô disposta a tentar. Fico feliz. Para no dia seguinte descobrirmos que essa tentativa nunca mais seria possível. Daí em diante, a jornada de vingança começaria. Toda a campanha de Abby funcionaria muito melhor se fosse uma campanha separada no menu principal do jogo, ou até mesmo uma DLC standalone, no estilo Miles Morales. Desse jeito, muita gente ia jogar sabendo que teríamos uma perspectiva diferente e motivos para entender a personagem, do que simplesmente jogar com ela odiando todo o percurso que ela faz, afinal ela matou um dos personagens que amamos muito. Que na minha concepção, Abby é uma personagem muito melhor do que a Ellie, pelo menos nesse game. A Ellie do primeiro jogo é outra história. Todo o trecho de Abby se torna a minha parte favorita do game inteiro, pelo simples fato de ser uma história nova, sem conexão nenhuma com a de Ellie, pelo menos até chegarmos no final. Tudo o que vivenciamos é a Abby resolvendo seus problemas e simpatizando com aqueles que até aquele momento deveriam ser seus inimigos. Tanto que ela só vai saber do fim que seus colegas tiveram no fim da campanha, que então nos leva para o confronto final contra Ellie, que pra mim, uma das duas tinha que ter morrido ali. Não quero apontar quem deveria ter morrido, mas sim, deveria ter sido o fim para uma das duas. Separei essa parte apenas para falar do final, que sim, é arrastado e sem sentido. Para começar, tudo começa um tempo depois do confronto anterior, que nos faz jogar um trecho que poderia ser uma simples cutscene, mas o jogo enrola. Para depois jogarmos só 10 minutinhos com a Abby, para então voltarmos com a Ellie enfrentando um grupo que sequestra pessoas para fazerem trabalho escravo, os denominados cascavéis. Ellie passa por eles e encontra a Abby, e aqui vem o ato um tanto quanto questionável. Por que salvá-la e não matá-la ali mesmo? Seguindo o confronto de ambas, que acontece tudo na base da chantagem, e então a luta mais covarde acontece. Eu chego a ter pena da Abby em sair no braço contra alguém com uma faca na mão. No primeiro confronto foi uma luta justa, e mesmo desarmada, Abby passou o carro por cima de Ellie. E aqui ambas estão debilitadas, mas mesmo assim uma faca faz toda a diferença. Para então, depois de todo o sangue derramado, isso acontecer.
Ellie desiste após ter um reflexo do seu penúltimo momento com Joel. E sim, penúltimo, já que por mais triste que seja, o seu último momento com Joel foi esse. Para, por favor! Por favor, não faz isso! A sua última conversa, combinado com o seu último desejo de tentar perdoar o Joel, vai à tona no momento em que ela mataria a pessoa que tirou essa chance para sempre. Ellie, enfim, perdoa Joel, mesmo ele não estando ali para ouvir isso. Afinal, esse perdão se deve pelo sacrifício feito por ele em salvá-la, já que Joel fez isso custando a sua própria vida. Enquanto Ellie fez a sua vingança a custo da vida de todos que estavam com ela. E no final, nem mesmo o violão pode ser tocado pela perda de seus dedos. Por fim, sua última conexão com Joel foi perdida pela sua última decisão de continuar com algo que custou muito mais do que sua morte de quem ela mais amava. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Feliz aniversário, garota. Jerônimo! Opa! Parece... E aí, o que achou? O que é isso? É uma coisa que deu uma trabalheira pra achar. Seguindo um rumo totalmente novo, sozinha, sem o custo da vida de mais ninguém. E por conta de tudo isso, a decisão de matá-la não fazia mais sentido. Afinal, ela já perdeu tudo. Matá-la não faria diferença nenhuma. Só faria outra pessoa que, quando crescesse, poderia fazer a mesma coisa. Eu sei que muitos foram por vontade própria, mas a partir do momento em que se perde a vida de alguém, o peso fica na cabeça daqueles que não enxergaram o real problema da situação. E que no fundo, deveria ter sido feito sozinha. No fim, todos se foram quando quem deveria ter sido a primeira a morrer era eu.